Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Como o pastor estava falando sobre a cruz de Cristo, né, de John Stott, eu tenho lido um livro também que fala sobre a cruz. E, amados, eu falo para vocês, esse livro tem me impactado muito. Essa mensagem a qual Deus colocou no meu coração hoje é uma mensagem que ela tem tudo a ver com este livro, que é do pastor José Rodrigues, que ele é da Missão Cristã Mundial, que o livro se chama A Cruz de Cristo, transformando a semelhança do Filho de Deus. Ou seja, Deus nos transformando segundo a sua semelhança. Aquela semelhança que lá no Éden, depois da queda do homem, ela foi corrompida, ela foi distorcida. O autor aqui, ele fala sobre Deus resgatando o homem novamente, essa semelhança. E eu gostaria hoje de trabalhar com os irmãos um tema, a qual nós iríamos trabalhar na escola bíblica hoje, mas como foi cancelado, o pastor me deu essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem hoje. E o tema dessa mensagem se chama Uma Vida Verdadeiramente Grande. Prestem atenção no tema. Uma vida verdadeiramente grande. Alguém já parou para pensar, poxa, eu quero ter uma vida grande, eu quero ser grande em algo, eu quero fazer alguma coisa de expressão, eu quero ser alguém de destaque, ser alguém que vai impressionar, que vai chamar a atenção. O que é uma vida verdadeiramente grande? Existem dois aspectos de uma vida verdadeiramente grande, né? O primeiro é o humano, a qual nós trabalhamos, nós estudamos, buscamos uma posição na sociedade e nós batalhamos para isso. Nós trabalhamos das 7 às 5, estudamos à noite, fazendo isso para buscar uma grandeza física, social. Mas o que é uma vida verdadeiramente grande para Deus? Como Deus vê no homem, um homem grande? Um homem capaz de impressionar a Ele? Quais são as características? Será que o nosso intelectual pode nos fazer grande diante de Deus? Será que as nossas posses, os nossos bens materiais, significam alguma grandeza diante de Deus? Será que a minha capacidade, a minha força que eu tenho de trabalhar, será que isso me faz ser grande diante de Deus? Para responder a essas e outras perguntas, amados, eu quero hoje meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 e o 10. Gênesis, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome através deste momento de louvor grandioso que nós tivemos. Nós dizimamos na tua casa, fomos fiéis, Senhor, aos teus mandamentos. Mas agora, Senhor, nós estamos diante da melhor parte, Senhor, que é a parte a qual nós ouviremos o Senhor falar conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, prepara o nosso coração, a nossa mente, meu Pai, para que nós possamos não só ser ouvintes da sua palavra, mas sim praticantes também dela. Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, falando com a tua igreja conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Me toma neste momento agora, Senhor, e faça conforme o teu querer e a tua vontade neste lugar aqui, e que o teu povo possa sair daqui com a certeza da tua bênção, meu Pai, da tua vitória em nome de Jesus Cristo. Assim que eu oro, desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos? Então, Noé era um homem que diante de uma terra totalmente corrompida, diz a palavra de Deus que a terra estava corrompida, Deus não estava mais se alegrando com o homem, mas Noé, ele foi um homem de destaque naquela sociedade. E por que Noé era um homem de destaque? O que será que chamou a atenção de Deus para Noé? Será que eram as posses?
Porque a palavra de Deus não fala aqui qual era a posição de Noé. Será que era a capacidade intelectual? Deus não fala isso. Mas uma coisa, a Bíblia aqui fala sobre Noé, que Noé, ele era homem justo e perfeito em suas gerações. O que chamou a atenção de Deus na vida de Noé, amados, foi que ele era um homem reto, ele era um homem justo no meio da tua geração. Deus não destacou aqui em Noé os 120 anos que ele leva para construir a arca. Deus aqui não destacou em Noé que a arca tracou lá no Monte Ararat, lá no alto, lá, e ele conseguiu fazer descer todos aqueles animais. Não. O que chamou a atenção, qual foi o destaque de Deus aqui na vida de Noé, foi o seu caráter. Foi a sua vida. A vida de Noé chamou a atenção de Deus. A vida do cristão, ela tem que ser uma vida que chama a atenção de Deus. O cristão, como diz a palavra, ele tem que ser luz no mundo. Ele tem que brilhar. Mas não é um brilhar como muitos têm visto aí hoje, a qual se exalta o crente, a qual se exalta aquele que fala em nome de Deus. Não, mas tem que brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. Cristo tem que ser exaltado por nós. Noé, ele chamou a atenção de Deus, não por aquilo que ele fazia, mas pelo aquilo que ele era. O muito fazer não chama a atenção de Deus, porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas, e é para o nosso benefício. Mas Noé, de uma forma ou de outra, o que ele fazia era para agradar ao Senhor. O que ele fazia era para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E Deus aqui, ele é tão maravilhoso que ele não se preocupa em relatar na vida de Moisés os teus grandes feitos. Poxa, para pensar a arca. Qual foi outro homem no mundo que construiu uma arca e colocou animais sobre ela? Qual foi outro homem no mundo que construiu uma arca e entrou dentro dela, sem rumo, sem direção, confiando somente na palavra do Senhor? Faz conforme eu te mando. Não. A história de Noé se resume em que ele era um homem reto e justo na sociedade. O final da história, o autor ele vai falar que ele era um homem justo, ele era íntegro. Até onde nós somos justos, somos íntegros? Até onde Deus ele escreve a nossa história nessa justiça, nessa integridade de cristão, de pequenos cristos, homens e mulheres que levam o sobrenome de cristão. Eu quero trabalhar no primeiro ponto com você, como assim Deus trabalhou na minha vida, nessa semana, lendo esse livro, que nós não conseguiremos impressionar a Deus com nossas obras. Nós poderemos fazer muitas coisas, mas isso não será de muito valor para Deus. Tentar impressionar a Deus com essas coisas é o mesmo que tentar ensinar um médico a arte da medicina. Portanto, o que impressiona a Deus é o caráter e não as obras. Irmãos, você pode ser muito bom, eu posso ser muito bom naquilo que eu faço. Posso ser muito bom, posso ser nota 10. Se o caráter de Deus não estiver na minha vida, eu nada sou. Porque para Deus não importa o que você faz. O que você é, vai sempre falar mais alto na tua vida. E eu faço essa pergunta para você como eu fiz para mim mesmo. O que eu sou? O que eu sou diante da sociedade? Como as pessoas têm me visto? Preste atenção nessa palavra. O que você é sempre vai falar mais alto do que aquilo que você faz. Preste atenção como Deus fala aqui, versículo 9. Noé era, ou seja, naquela geração Noé era, não aquilo que ele fazia, mas Noé era homem justo e íntegro. As obras não dizem quem nós somos, as atitudes dizem. E aqui eu vejo que é maravilhoso como Deus ele leva em consideração a nossa capacidade, não física, não humana,
mas a capacidade da obediência, de obedecermos a Deus. Noé ali, ele não sabia qual era o desfecho daquela história, assim como Abraão também não sabia, como Moisés não sabia, mas ele se deixou levar por Deus, ele ouviu a voz de Deus e aceitou o chamado, e aceitou ser um servo fiel ao Senhor ali naquele momento. Quantas vezes nós estamos no nosso ministério, enquanto tudo está indo bem, tudo está sendo da forma que nós queremos, da forma que nós administramos, nós estamos alegres, contentes, estamos felizes. Aí basta vir as diversidades, basta vir os nãos, basta vir falar assim, não, agora você tem que parar assim de ir por aqui, para o ministério cair em ruínas, por toda aquela alegria se transformar em tristeza. Por quê? O muito fazer, chega um momento que cansa. Mas o ser, ele é difícil, mas isso ele é constante na nossa vida. Quando nós aprendemos a ser, amados, não importa a dificuldade, não importa o não, nós permanecemos firmes na vontade daquele que nos criou e nos chamou para a obra redentora dele. A ação da cruz na vida do homem, quando ela transforma o caráter do homem, ela transforma a vida do homem, e o homem aceita isso, que ele é simplesmente um servo de Deus. Ele não é o popstar de Deus, mas ele é o servo de Deus. Ele resiste aos dias maus, ele resiste às tempestades, porque ele não só fala, ele faz. A vida dele condiz com as suas palavras. E isso é o que chama a atenção de Deus. Primeiro ponto, o que você é, sempre vai falar muito mais alto para Deus. Talvez para o homem não. O que você faz é maior, mas o que você é para Deus vai determinar Deus abrir as portas do céu e derramar bênção tal sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ou também lá dos céus ele fechar a porta e falar assim, não, meu filho não está preparado ainda, ele vai ter que esperar mais um pouco. O que nós somos é muito mais do que o que nós fazemos. Segundo ponto, nós vivemos numa sociedade entre o ser e o fazer. Por quê? Hoje, o homem está muito mais preocupado em fazer algo do que ser. Ah, eu preciso estudar para mim ser melhor na minha música, eu preciso estudar para mim ser melhor na minha profissão, naquilo. Mas eu esqueço de que eu tenho que me aperfeiçoar cada dia no caráter de Cristo. Eu me preocupo tantas coisas, com tantos parabéns, com tantos parabéns, com tantos parabéns, e me esqueço de ouvir o parabéns de Jesus, filho, você está no caminho certo. Eu dou o primeiro lugar para o meu trabalho, para os meus estudos, para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos. E quando sobra um tempo, eu estou perto de Cristo, aí eu vou lá ouvir a voz de Cristo. Se possível for, Deus consegue mudar alguma coisa na minha vida. Está errado. Se nós não colocarmos Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso caráter, nós não somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque nós estamos com a imagem, a semelhança distorcida ainda daquele Adão que caiu lá no passado. E o ser, amados, o ser do Senhor é ser a imagem e semelhança de Deus. As demais coisas são acrescentadas. No seu trabalho, estou falando para você que você não precisa estudar, você tem que buscar uma melhor posição. Mas jamais se esquecer em primeiro lugar daquele que te criou. Em fazer a vontade do Pai e ser como o Pai quer que você seja, como o Pai quer que eu seja. E, amados, muitas vezes é difícil ser como Deus quer que nós sejamos, porque é contra a nossa vontade, contra o nosso ego, contra os nossos sonhos. Mas quando nós aprendemos a viver os sonhos de Deus na nossa vida, amados, nossa felicidade é plena, a nossa alegria, ela é completa, porque não existe outro que pode dar a mesma alegria ao homem como Deus dá. O dinheiro não dá, a fama não dá. Todas essas coisas são passageiras, mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor na minha, na tua vida, ela tem que perpetuar por toda a vida. Nós temos que desejar isso a cada dia. Fazer tem que ser a consequência do ser. Eu sou o servo de Deus, eu sou o filho de Deus. Agora, eu vou fazer aquilo que Deus me manda. Quando você é um servo aprazível do Senhor, qual Deus tem prazer em você,
você faz. É natural a obra acontecer. É natural o teu ministério fluir. É natural o seu dom se sobressair sobre a tua vida. Porque você é. Você é um servo de Deus. Deus não diz que ide por todo o evangelho pregar a palavra do Senhor a todo mundo. Ele deu ordem a nós, para nós trabalharmos. E quando nós conseguimos ser aquilo que Deus quer, automaticamente nós trabalhamos, nós não conseguimos ficar parados. Não esteja ansioso pelo crescimento do teu ministério. Não esteja ansioso pelo crescimento, pelo reconhecimento humano, como diz o pastor falou, que o nosso feedback ele tem que vir do Senhor. Quando ele vem do homem, amém. Mas se não vir, mas ele vem do Senhor, glória a Deus, é isso que nós precisamos. É bom também ouvir do homem, mas melhor é nós ouvirmos de Deus. É muito melhor nós ouvirmos de Deus. Que Deus nos diz assim, ó, parabéns pelaquilo que você tem feito, ainda que muitos homens não reconheçam. Hoje as igrejas, infelizmente, estão muito mais preocupadas em pregar para você fazer do que para você ser. Para você fazer campanha disso, para ser próspero nisso, para você fazer isso daqui para ser curado ali, mas não está preocupado em falar para você, ó, você tem que ser assim. Você tem que ser transformado pela cruz do Calvário. Você tem que ser transformado por aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Essa crise, amados, ela está dentro das igrejas e nós, sem percebermos, nós nos deixamos levar por ela. Nessa noite nós temos que nos preocupar mais com isso, com o que eu sou. Esqueça o que eu faço. O que eu faço, se não estiver no plano de Deus, não tem sentido. Não tem sentido. Se eu canto bem, o que eu faço, se eu oro bem, se eu prego bem, se ele lá de cima não responder aqui, ó, com gratidão, obrigado por você fazer, não tem sentido. Deus hoje, Ele nos chama, Ele nos convida a nós refletirmos sobre a nossa vida, quem somos. Qual é a grandeza de vida que nós queremos ter para nós? A grandeza do reconhecimento humano ou do reconhecimento de Deus? A grandeza do abraço do homem ou a grandeza do abraço de Deus? Porque o abraço do homem, muitas vezes, é aquele tapinha aqui nas costas falando parabéns. Mas o abraço de Deus, ele é um aperto ao qual você não sente nem as mãos do Senhor. Porque o braço te envolve de uma tal forma que ali você se sente como um filho nos braços do Pai. É esse abraço, é esse reconhecimento, é essa grandeza que eu espero para a minha vida, que eu espero para a minha família. Terceiro ponto. Eu quero falar para você sobre os benefícios de uma vida grande com Deus. De um homem transformado, de uma mulher transformada por Deus. Presta bem atenção. Quando nós estamos preocupados em fazer, presta atenção nisso. Nós estamos batalhando muito por uma causa, mas esquecemos de orar, esquecemos de buscar a direção de Deus. E aquilo aparentemente é até bonito. Se torna um show, se torna um espetáculo. Eu prego, eu oro, eu pulo aqui, as pessoas dão glória a Deus, aleluia. Fiz o meu show, o meu espetáculo. Mas se eu não busquei aquilo em Deus, se aquilo ali não era o propósito de Deus para a minha vida, irmãos, eu vou receber uma par de aplausos aqui, uma par de parabéns, coisa e tal, mas lá de Deus, Deus vai virar as costas para mim e falar assim, não era isso que eu queria para ele. Não importa qual é o talento que você tenha, não importa o talento que eu tenha, se o talento que eu tenho não tiver o dom do Espírito Santo nele, eu nada sou. Eu não vou alcançar nada do meu Pai. Só que os benefícios de um caráter transformado por Deus, nós falamos daqueles que buscou os seus talentos, as suas expectativas somente em si, esquecendo de Deus. Mas os benefícios de um caráter transformado, quando temos um caráter segundo a vontade de Deus, você pode até não saber tocar muito bem, você pode até saber não cantar muito bem, você pode até saber não orar muito bem, não saber pregar muito bem, mas se você possui a semelhança de Jesus Cristo, na sua vida as pessoas serão tocadas e quebrantadas pela tua vida.
Quando nós temos o caráter de Cristo na nossa vida, amados, eu posso falar errado, mas quando eu tenho o caráter de Deus na minha vida, vidas são transformadas através deste caráter. Não sou eu, mas é o caráter de Cristo que aparece e transforma. É a ação da cruz que me usou para transformar aquela vida também, não sou eu. Quando eu deixo de lado o meu eu e busco, Senhor, usa-me, faça de mim um vaso nas tuas mãos, como um vaso na mão do oleiro que transforma conforme o querer a tua vontade. Vidas são impactadas para a vida dessas pessoas, que muitas vezes têm as suas deficiências, suas limitações, mas quando abrem a boca, são boca de Deus para a nação. Os nossos lábios têm que ser de Deus, as nossas vidas têm que ser de Deus. Aí, para concluir, meus amados, essa pregação, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, como eu faço para ter essa vida, então? Como eu faço para me ter esse caráter de Deus? Como eu faço para mim poder agradar a Deus a cada dia? Irmãos, é um processo. E é um processo dolorido, muitas vezes. E o autor desse livro aqui, ele dá um exemplo muito legal. Estava até compartilhando com o pastor na sexta-feira. Ele fala sobre a prata no seu estado bruto, na mão de um ourives. Ourives é aquele que trabalha com ouro, é aquele que transforma aquela parte rochosa do solo em ouro. Ele vai lá e tem um processo todo minucioso ali de transformação, a qual ele pega aquele monte de terra cheio de prata ali, cheio de impurezas, lança dentro de um crisol. O crisol, ele é um estilo de vaso utilizado para fundir o ouro. E presta atenção, muita atenção nisso, meu amado. Quando o ourives ele pega aquela prata ali no seu estado bruto e lança ali naquele crisol ali com o fogo, esquentando ele, fervilhando ele, aquelas composições começam a se derreter. Começa a derreter, aí começa a aparecer dois tipos de materiais ali dentro. Um ainda continua sendo impurezas e lá embaixo começa a ser o ouro a aparecer, de uma forma pequena, de uma forma que às vezes você pode olhar assim e falar assim, nossa, isso daí talvez não vai dar nada. Mas o ourives vai trabalhando aquela prata, vai trabalhando com paciência, e chega um determinado momento que ele pega aquela prata ali, quando ela já está derretida, ele pega aquele crisol e traz ele, olha só, qual é a técnica que o ourives ele usa para transformar a prata e saber que ali já é somente o ouro puro. Ele pega aquele crisol, ele traz até próximo à tua face e olha para dentro daquele crisol. Se dentro daquele líquido que está ali, fervilhando, aparecer a imagem dele perfeita, reluzir ele ali é só ouro. Toda a prata foi tirada, toda a escória foi tirada. Ele pode ver ele, pode até pentear o cabelo dele ali. Mas se não tiver, irmão, se tiver meio turvo ainda, se tiver meio distorcido, não tiver normal, ele volta para o fogo de novo e começa a trabalhar, até ele poder trazer de novo diante da tua face e poder ver a sua face resplandecer ali dentro. Tudo bem, irmão, mas qual é a aplicação dessa na nossa vida? Jesus Cristo é esse ourives, e nós somos essa prata. A cada dia o Senhor, Ele nos coloca neste crisol, Ele nos vai transformando, vai nos queimando, vai nos fazendo de novo, vai nos derretendo. Chega um certo momento que Ele nos levanta até o seu rosto e vê se em nós está resplandecendo a tua face. A face do Senhor tem resplandecido em nossas vidas. Irmãos, eu quero convidar você nessa noite a ser transformado pelo Senhor, a desejar que diante de você resplandeça a face de Cristo. A ação da cruz é um resgate. Deus cava as profundezas, nas ruínas, para pegar um monte de prata, para pegar um monte de coisas impuras, joga dentro do crisol para transformar no mais fino ouro. O Senhor está nos cavando nessa noite. O Senhor está nos resgatando novamente a tua semelhança. O Senhor quer nos trazer ante a tua face e ver que em nós reflete a face dEle.
Deus, Ele tem desejado isso para a tua igreja, para o teu povo. Deus tem desejado em ver um povo que quer ser um povo eleito de Deus. Não quer ser um povo que somente faça, mas um povo que seja. Deus, Ele está nos convidando nessa noite a isso, a resplandecer a face dEle. E eu quero concluir dizendo que Cristo, Ele não se satisfaz com um reflexo turvo. Jesus Cristo não vai se contentar em quando Ele nos levar diante da face dEle, Ele ver a face dEle toda turbulenta, toda turva. Ele quer ver Ele perfeito em nós. Nós temos que desejar isso, é um trabalho, é um processo. E Deus nos está chamando isso para esta noite. Eu quero que você resplandeça a minha face. Eu quero que você seja o melhor de mim nessa terra. Eu quero que você seja um homem segundo o meu coração. Um homem que anseia por a cada dia pregar o meu evangelho, falar do meu amor. Não adianta nada, amados, o muito que nós fazemos se nós não refletirmos a face do Senhor. Não adianta nada. Eu quero encerrar com João 14:9. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 9. Do versículo 8 em diante, 8 e 9. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amados, lendo este livro, eu pude entender este versículo. Jesus Cristo, quando Ele veio à terra, os teus atos refletiam a Deus, refletiam o próprio Criador. E Ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Ei, quem vê a mim, quem vê você, vê Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé neste momento. Quero convidar você a orar. Jesus era o vaso que refletia a imagem de Deus. É minha responsabilidade, é a responsabilidade da igreja refletir a imagem de Cristo diante desta sociedade. A ação da cruz do Calvário era uma ação de transformação do caráter do homem. A ação da cruz do Calvário é uma ação de transformação de um ser. Lembra, Deus nos tirou de uma ruína. Fecha os teus olhos. Deus nos tirou de uma ruína, como um monturo, um monte de terra a qual não tinha valor. Deus nos lançou dentro de um crisol, dentro de um vaso e disse assim: eu vou transformar este monturo num vaso de honra para mim. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui, meu amado. Eu quero que você nesta noite coloque as mãos sobre o teu coração e comece a refletir e orar: Senhor, eu quero ser uma pessoa que representa a sua imagem, representa a tua semelhança. Quando eu abrir os meus lábios, eu quero que saia palavras de adoração ao Senhor. Porque muitas vezes, amados, nós entramos na presença do Senhor somente quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos lá fora, onde nós temos que ser boca de bênção do Senhor, nós não conseguimos apresentar. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, falar para você: o ouro, quando ele está dentro do crisol, ele não determina o que ele vai ser, mas na mão do ourives, ele é aquilo que o ourives quer que ele seja: uma aliança, um brinco, uma joia. Nas mãos do Senhor, seja aquilo que Ele quer que você seja para Ele. Deus quer te fazer um vaso de honra, mas os teus sonhos não são os sonhos de Deus. Então entrega os teus sonhos nas mãos do Senhor. Não é pela força. As nossas forças, só muito que faz é derramar sangue, mas na força do Senhor nós trazemos vidas àquele que estava morto. Mas para isso precisamos representar, refletir a imagem de Cristo nas nossas vidas. Ó Senhor, no nome santo do Senhor, eu quero orar agora junto com a tua igreja.
Deus, aquilo que precisa ser refinado nas nossas vidas, aquilo que precisa ser desmanchado, para que nós possamos refletir a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor, como Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Deus, transforma as nossas vidas, tenha liberdade, Senhor, de nos quebrar, de nos desmanchar e nos fazer de novo, Senhor. Deus, precisamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. A sociedade, o mundo não pode determinar o que nós somos. Cristo é o Senhor das nossas vidas, é Ele que tem que determinar quem eu sou, quem eu vou ser, qual é a obra dEle na minha vida. Aleluias, glória a Deus, Senhor. Deus, esconde, Senhor, a cada dia as Tuas palavras nos nossos corações, Senhor. Oh Deus, que nós venhamos ser lavados, purificados, transformados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Consagre a tua vida nas mãos do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Apresenta os seus talentos, os teus ministérios diante da presença do Senhor. Diga, Senhor, que este ministério seja para glorificar o Teu nome, seja para exaltar o Teu nome, Senhor. Que este ministério a qual o Senhor confiou na minha mão seja para me apresentar a Tua graça aos que não conhecem ao Senhor ainda. A honra e a glória tem que ser dada a Deus, a honra e a glória tem que ser trabalhada ao Senhor e não aqui a nós. O feedback de Deus tem que ser constante em nossas vidas. Pede para Deus te refinar nesta noite. Pede. Anseie por isso, deseje isso na tua vida. E o Senhor, Ele irá se alegrar. O Senhor irá mudar o cativeiro, mudar a sorte do teu povo.